O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia quem era Jesus. Não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me aonde colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se, exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Esse belíssimo evangelho que acabamos de ouvir, ele foi pintado. Um pintor quis pintar esta cena belíssima da ressurreição do Senhor, né? Foi Rembrandt. E na nossa capela, quando você entra, à direita, primeiro quadro à direita, é uma cópia, né, desta belíssima tela pintado por esse pintor holandês do século XVI, Rembrandt. Aquele do Filho Pródigo também é do mesmo pintor. E ali ele quis relatar esta cena belíssima de Nosso Senhor ressuscitado, disfarçado de jardineiro. Por que Jesus está disfarçado de jardineiro? Alguém pode dizer assim: porque ali tinha umas plantinhas, porque ali tinha umas florzinhas, porque ele estava dando assim, estava disfarçando, estava dando um miguezinho para disfarçar. Não é à toa que Jesus está ali de jardineiro, porque foi num jardim que você perdeu a sua amizade com Deus. Foi num jardim que a serpente visitou Eva e fez com que ela comesse o fruto proibido. Foi num jardim que a mulher foi falar com o homem e transmitir ao homem a desgraça das desgraças. Foi no jardim que uma mulher passou para o homem tudo aquilo de mal e de pior que podia existir em toda a criação: o pecado, a desobediência a Deus. E é num jardim, num horto, ali, num lugar ermo,
longínquo, que Jesus, ali como visitando a criação, recriando-nos, agora Maria Madalena não é ludibriada mais pela serpente, mas ela é instruída pelo Criador, pelo Senhor. E se Eva foi emissora da pior notícia, que é o pecado, Maria Madalena foi apóstola da melhor notícia, que é a ressurreição. Então não é à toa que Jesus está disfarçado de jardineiro, porque é isso que Jesus quer fazer. Ele quer restaurar a face da nossa alma, que foi deformada pelo pecado. E como que ele vai fazer isso? Com misericórdia. Jesus vai utilizar da sua misericórdia infinita com Madalena, porque ela não é uma figura qualquer. Madalena é aquela que no capítulo 7 de São Lucas, o Senhor expulsou dela 7 demônios. Esses 7 demônios quer dizer que era a mulher, ela estava caída, decaída nos 7 pecados capitais. Jesus expulsa dela 7 demônios e faz dela apóstola dos apóstolos. Jesus dá um mandato para ela, ele conversa com ela, ele catequiza ela, ele instrui Madalena e diz assim, diz claramente, né? Então Jesus disse, versículo 16, João 20, 16, mais um pouquinho para frente, versículo 17, Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o envio, a palavra apóstolo vem do grego apostoloi, que significa enviado. Jesus envia Maria Madalena, vai dizer aos meus irmãos, Pedro, Tiago, João, Tomé, Felipe, André, Bartolomeu, Simão, vai dizer aos meus irmãos, subo, ascensão do Senhor, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar, é próprio de quem faz uma experiência de Deus, abrir a boca, anunciar, colocar os pés em missão, como são belos os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Quando a gente medita nas cenas da ressurreição, parece algo tão distante da nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, mas isso aconteceu com eles, felizardos deles, né? Felizes deles, bem-aventurados deles, privilegiados deles, mas isso já passou, é muito bonito, está no Evangelho, o Evangelho é palavra da salvação, é palavra de Deus, é Bíblia, tudo isso é muito bonito, mas já acabou, né? Já acabou, agora a gente tem que ficar vindo na igreja, ficar rezando nosso terço, nossas ladainhas e as nossas dificuldades, bem que a gente podia ser impulsionado por essas experiências, né? Às vezes a gente pergunta assim, por que não acontece isso comigo? Por que eu não vejo Jesus? Por que isso não vai lá no fundo do meu coração? Somente, meus irmãos, que Jesus, Ele pode fazer, e Ele faz, o que Ele fez com Madalena, sem aparecer para nós. Nós não precisamos ver fisicamente nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele inflamar o nosso coração de amor e nos impulsionar a servi-lo, amá-lo e fazer aquilo pelo qual nós nascemos. Colocar Deus como centro de todas as coisas e servir a sua santa igreja. E hoje nós vivemos em tempos de muita crise. O cardeal Robert Sarah, ele escreveu um livro, estou lendo esse livro devagarzinho,
A noite se aproxima e o dia já declinou. Ele diz assim: na raiz do colapso do Ocidente há uma crise cultural e identitária. Porque a gente medita as palavras do Evangelho, nós estamos no tempo pascal, tempo da ressurreição, e a gente corre o seríssimo risco de nos tornarmos católicos céticos. A gente até vem na igreja porque temos fé e rezamos, mas parece que nada acontece e que realmente prevalece são os problemas do nosso tempo. O cardeal diz assim: o Ocidente não sabe mais o que é, pois já não sabe mais e não quer saber quem o moldou e o constituiu tal como ele foi e tal como ele é. O cardeal Robert Sarah está dizendo que o Ocidente perdeu a identidade, porque perdeu a fé, perdeu o foco de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os apóstolos saíram em debandada, saíram todos tortos, com medo, os discípulos de Emaús saíram cabisbaixos, mas só que tem uma diferença: eles saíram assim, ficaram com a cabeça baixa e esperando alguma coisa, alguma consolação. Hoje parece que toda a nossa civilização atual, parece que ela não está só desanimada, parece que ela está doutrinada em fazer o mal. E continua o cardeal Robert Sarah, que foi prefeito da Congregação para o Culto Divino, um homem muito sério, escreveu 3 livros que você deve ler, porque são palavras fáceis e profundas: Deus e o Nada, sobre o ateísmo moderno; A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído; e agora, por último, ele escreveu esse livro junto com Nicholas Diat, um escritor, ensaísta: A Noite se Aproxima e o Dia já Declinou. Aqui ele está num ato de parresia, abrindo o coração dele, de cardeal, de homem do alto clero, que conhece os problemas humanos e eclesiais, e está dizendo sem meias palavras o tamanho da crise na qual nós nos encontramos. E qual que é o remédio para isso? Continua o cardeal: atualmente muitos países ignoram a sua história. Essa autoasfixia conduz naturalmente a uma decadência que abre caminho para novas civilizações bárbaras. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais selvagem ele fica, ele se torna. Não sei se você percebe que é o barbarismo. O barbarismo e o tribalismo é a mesma coisa. Quanto mais as pessoas não têm um Deus autêntico, pessoal, uma religião revelada e uma moral pautada na Bíblia, mais o corpo da pessoa vai se deformando. A face da pessoa, a sua expressão vai perdendo a naturalidade e vai se assemelhando àqueles cultos antigos, idolátricos, pagãos, coisas terríveis. E é isso que o cardeal está dizendo: os países deixaram de ser cristãos. Isso tem nome, chama-se apostasia. Não sei se você ficou sabendo. Hoje na Finlândia, pela 3ª vez, um menino de 12 anos foi na escola, 6ª série, matou um outro coleguinha e deixou 2 seriamente feridos. Em 2007 aconteceu isso, na Finlândia também. Menino, jovenzinho, adolescente, entrou, matou 6, 7, suicidou. 2008, mesma coisa. Na Noruega foi pior ainda. Naquela colônia de férias, entrou um senhor maluco lá, saiu matando todo mundo. E vendo essa pequena reportagem, não tem como você não fazer o link com isso que o cardeal está dizendo. Esses países, eles têm uma autotecnologia, um índice de qualidade de vida altíssimo, mas não tem sentido.
o suicídio entre jovens na Finlândia, na Suécia, no Japão é altíssimo. Por quê? Porque você tira a capacidade da pessoa esperar, crer, você tira o sentido da vida. E aí o que resta? Desespero no coração das pessoas. Esta afirmação do cardeal Robert Sarah resume o tema de seu terceiro livro. Qual que é o tema? O tema é justamente esse: a noite se aproxima e o dia já declinou. Então nós precisamos confiar muito em Deus em tempos cada vez mais difíceis. O mundo, como diz um amigo meu, um padre, o mundo é mau, e é isso mesmo. Jesus disse isso: no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. O mundo é turbulento e o mundo é mau. Não precisa esperar nada de bom do mundo. Quando a gente fala mundo, a gente fala da mentalidade que rege as pessoas sem Deus. O que rege as pessoas? O maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19: o mundo inteiro jaz sobre o poder do maligno. E nós que somos cristãos, nós que somos de Deus, nós precisamos confiar, meus irmãos, porque as coisas não estão muito boas e elas não vão ficar muito boas no próximo ano, 25, 2025 vai ficar uma maravilha, 2026, não, essa década de 20, esta década de 30, não que eu queira, não que você queira, não que nós queiramos, mas vai estourar um grande conflito mundial, e as pessoas, elas estão perdendo a esperança, estão abatidas pelos problemas da vida. Estava meditando também com o Papa Bento XVI, suas catequeses. O Papa Bento XVI fez uma catequese belíssima sobre o Salmo 120, aquele salmo que diz assim: nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Papa vai e explica esse salmo, que faz parte das vésperas, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira, parte da tarde, da noite, a igreja canta o Salmo 120, que é a proteção do justo, daqueles que vivem debaixo das asas do Senhor. E o Papa Bento XVI diz assim, finalzinho da catequese: desejo agora, no final dessa catequese, comentar esta última declaração de confiança com um testamento espiritual da antiga tradição da igreja. De fato, no epistolário de Barçanúfio de Gaza era um monge, um asceta muito famoso, interpelado por monges, eclesiásticos, leigos, devido à sua sabedoria, o seu discernimento. As pessoas buscavam ele para ouvir uma palavra sábia, e o Papa Bento XVI diz assim: encontramos citado várias vezes o versículo do Salmo 120. As pessoas iam atribuladas até esse grande eremita Barçanúfio de Gaza, da faixa de Gaza, e ele dizia assim, um homem sábio, né? Um santo, já de idade, de profunda contemplação, ele dizia assim: o Senhor protege-te de todo mal e vela pela tua vida. Aí é mais um, ele dava uma bênção e diz: o Senhor protege-te de todo mal e vela pela tua vida. Aí vinha mais gente, às vezes iam bispos falar com ele preocupados, monges, sábios, pessoas da alta sociedade, pessoas simples. O Senhor protege-te de todo mal e vela pela tua vida. Está vendo? O Senhor protege-te de todo mal e vela sobre a tua vida.
E com este salmo, com este versículo, Barçanúfio pretendia confortar quantos lhe manifestavam as próprias fadigas, as provas da vida, os perigos e as desgraças. Certa vez, Barçanúfio, tendo-lhe sido pedido por um monge que rezasse por ele e pelos seus companheiros, ele respondeu do seguinte modo, incluindo nos seus votos a citação desse versículo. Olha o que o eremita respondeu, e aqui que eu quero que fique no coração de todos nós. Que coisa mais profunda. Essa foi a primeira catequese do Papa Bento XVI. A data dela, deixa eu pegar aqui para você, se você quiser vê-la na íntegra, quarta-feira, 4 de maio de 2005. Lembra que o Papa Bento XVI foi eleito no dia 19 de abril de 2005. Alguns dias depois, ele fez sua primeira catequese, nas quartas-feiras, como de costume, dando sequência às catequeses do Papa João Paulo II, que estava falando sobre os salmos e a liturgia das horas. E aí, nessa primeira catequese, olha o que o Papa Bento XVI traz para nós, citando esse padre da igreja do século VI, Barçanúfio de Gaza. Ele diz assim: diletos filhos, filhos meus, abraço-vos no Senhor, suplicando que vos proteja de qualquer mal e que vos conceda, como a Jó, a resignação, como a José, a graça, como a Moisés, a humildade, como a Josué, filho de Num, o valor nos combates, como aos juízes, o perdão dos pensamentos, como aos reis, Davi e Salomão, a subjugação dos seus inimigos, e como aos israelitas, a fertilidade da terra. Concedo-vos a remissão dos vossos pecados, com a cura do corpo, como a do paralítico, vos salve das ondas, como a Pedro, e vos poupe as tribulações, como a Paulo e os outros apóstolos. Proteja-vos de todo o mal, como seus verdadeiros filhos, e vos conceda que o vosso coração pede, para benefício da alma e do corpo, no seu nome, assim seja. Amém. Quando o monge pediu oração por ele e pelos seus companheiros, veja a oração desse grande sábio eremita. Muito bonito. Nos dias, compensa você até escrever essa oração, porque ela é muito forte. Ela provém do tesouro, do patrimônio bimilenar da igreja, e não foi à toa que o Papa Bento XVI, ele trouxe essas palavras no começo do seu pontificado. Diletos filhos meus, abraço-vos no Senhor, suplicando que vos proteja de qualquer mal e vos conceda, como a Jó, a resignação. Padre, o que é resignação? É a paciência nos sofrimentos. Como a José, a graça. Que graça que é essa, Padre? É no meio de todas as tribulações e sofrimentos e intempéries, você ter ali a presença de Deus te livrando e te concedendo o que os teus inimigos jamais possam te vencer. Isso é a graça. Como a Moisés, a humildade está sempre na presença dele. Como a Josué, filho de Num, o valor nos combates, combater sempre com a presença de Deus. Que o Senhor te conceda, como aos juízes, o perdão dos seus pensamentos. Quanta gente atormentada pelos pensamentos. Como aos reis Davi e Salomão, a subjugação dos inimigos. Será que a gente tem alguns inimigos por aí, gente? Visíveis e invisíveis. Que eles todos sejam subjugados no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E que o Senhor te conceda, como aos israelitas, a fertilidade da terra.
essa fertilidade da terra, que é o pão nosso de cada dia, mas também a fertilidade do matrimônio, da vida, da família. Conceda-vos a remissão dos vossos pecados, com a cura do corpo e da alma. Nossa, que oração mais bonita! O fruto dessa oração aqui vale muito mais do que dinheiro, do que ouro, prata, do que fama. Imagina, receber de Deus a cura do corpo, da alma, a remissão dos pecados. Esses são os frutos pascais. É isso que Jesus pediu para Madalena ir anunciar aos apóstolos. E nós precisamos ser apóstolos no meio desse mundo que voltou a ser bárbaro. Essa noite que declina, o dia já declina, a noite avança, o dia já declinou, e essa noite desses tempos estão aí, e nós precisamos ser apóstolos no meio dessas dificuldades. Mas somos filhos, somos amados, somos prediletos. Concedo-vos a remissão dos vossos pecados, com a cura do corpo, como aconteceu ao paralítico. Vos salve das ondas, como a Pedro, nas nossas faltas de fé, nas nossas quedas, que o Senhor nos levante. Livre dos inimigos, das tribulações que podem vir, como fez com Paulo e os apóstolos. Proteja-vos, filhos, de todo o mal, como seus verdadeiros filhos, e vos conceda o que o vosso coração pede. Salmo 36, versículo 4. Põe no Senhor a tua esperança, e Ele realizará as delícias do teu coração. Que o Senhor te dê aquilo que está no coração. Muitas vezes, quando a gente vai rezar para alguém, eu vou rezar pelas intenções do coração do Papa, as intenções do coração daquele padre, daquele pai de família, aquelas intenções que o Espírito Santo coloca no teu coração. Olha a bênção que o Papa estava invocando sobre todos nós, e hoje lá na eternidade ele continua intercedendo por nós com mais força ainda. Que o Senhor vos conceda o que pede o vosso coração, para o benefício da alma e do corpo, tudo isso no seu nome, assim seja, amém. Essa oração tem 1400 anos, 1400 anos, e você acha que essas pessoas que iam até essa caverna pedir oração para Barçanúfio de Gaza, vocês acham que eles não eram agraciados? Vocês acham que Deus não derramava profundas graças na vida deles? Porque todo aquele que busca vai encontrar. O que você está buscando, se for sincero, você vai encontrar. Madalena estava buscando pelo menos o corpo do Senhor, acabou encontrando o Senhor ressuscitado. Aqueles homens iam lá buscando algum consolo, acabaram recebendo milagres. Nós que não sabemos mais o que fazer, em meio a tanta crise e tanta desunião, o cardeal Robert Sarah nos mostra o caminho, e eu termino a homilia com ele. Ele diz assim: muitas vezes, página 16, muitas vezes me pergunto o que devemos fazer. Quando a divisão ameaça, é preciso reforçar a unidade da igreja. Isso não tem nada a ver com um corporativismo barato que existe no mundo. A unidade da igreja tem a sua origem no coração de Jesus Cristo. Devemos nos manter perto dele e nele. Esse coração foi aberto pela lança para que nele possamos nos refugiar. Ele é o nosso lar. A unidade da igreja repousa em 4 colunas. A oração. Primeira coluna, a oração. Diga, compadre, primeira coluna, a oração. Em tempos de crise, em tempos de barbárie, tempos de guerra, o que sustenta a igreja
é a oração, a doutrina católica, o amor a Pedro e a caridade fraterna. Essas são as 4 colunas que sustentam a igreja: a oração, a sã doutrina, o amor a Pedro, a Romano Pontífice, e a caridade fraterna. Essas colunas vão nos sustentar nos momentos de crise e de tribulações. Devem se tornar prioridades da nossa alma e de todas as nossas atividades. Sem união com Deus, será em vão qualquer tentativa de fortalecer a igreja e a fé. Sem oração, seremos símbolos que ressoam. Desceremos ao nível das propagandas e dos meios de comunicação que fazem tanto barulho e produzem apenas ventos. A oração deve se tornar a nossa respiração mais íntima. Ela nos põe diante de Deus. Temos alguma outra finalidade na vida? Como cristãos, como batizados, temos outra finalidade na vida? Madalena é o símbolo da união total com Deus. Nós cristãos, ele diz, padres, bispos, cardeais, temos alguma outra razão de existir do que nos manter diante de Deus e de conduzir os outros a Deus? É hora de ensinar isso a todos. É hora de colocar em prática o que Jesus disse para Madalena: ide, anunciai aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Olha como que Jesus faz a sua pastoral. Olha a catequese de Jesus. A partir das grandezas de Deus é que vem todas as vicissitudes e necessidades humanas. E diz o cardeal, é hora de ensinar isso a todos, é hora de colocar em prática. Quem reza se salva, quem não reza se condena, como diz Santo Afonso. Quero insistir nesse ponto, pois uma igreja que não ostenta a oração como seu bem mais precioso, caminha para o fim. Quando fala igreja aqui, está falando de cada cristão também, viu? Seja clérigo ou leigo. Aqueles que não colocam a oração como centro de suas vidas, caminham para o seu fim. Se não reencontrarmos o sentido das longas e pacientes vigílias com o Senhor, nós o trairemos. Os apóstolos fizeram isso. Achamos que somos melhores do que eles? Em especial, os sacerdotes devem absolutamente ter uma alma de oração. Sem isso, a mais eficaz das ações sociais se tornaria inútil e até nociva. Isso nos daria a ilusão de servir a Deus, embora façamos apenas a obra do maligno. Está vendo? Ei, mas esses homens sábios, eles sabem muito bem o que estão dizendo, né? Não se trata de multiplicar devoções, ou seja, não se trata de cair num devocionismo. Trata-se de silenciar e adorar. Trata-se de pôr-se de joelhos. Trata-se de acender com temor e respeito à liturgia. Ela é obra de Deus e não um teatro. Se fizermos o que Jesus está nos mandando, não nos afastarmos da oração, da sã doutrina católica, do amor a Pedro, a Romano Pontífice e da caridade fraterna, seremos tantas Madalenas anunciando as boas novas, tantos Pedros, Joões anunciando as boas novas. Mesmo que o mundo caia de podre, Deus estará te guardando, porque não cochila, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Que essa oração deste grande homem de Deus, esse eremita do século VI, Barçanúfio de Gaza, seja nossa oração nesses dias tão difíceis.
Repito pela terceira vez: diletos filhos meus, abraço-vos no Senhor, suplicando que vos proteja de qualquer mal e que vos conceda, como a Jó, a resignação, como a José a graça, como a Moisés a humildade, como a Josué filho de Num valor nos combates, como aos juízes o perdão dos pensamentos, como aos reis Davi e Salomão a subjugação dos inimigos, como aos israelitas a fertilidade da terra. Concedo-vos a remissão dos vossos pecados com a cura do corpo, como ao paralítico. Vos salve das ondas como a Pedro, vos poupe das tribulações como a Paulo e os apóstolos. Proteja-vos de todo o mal como seus verdadeiros filhos, e vos concedo que o vosso coração pede, para benefício da alma e do corpo. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria, cantemos o nosso ofertório.